Bom dia, amado irmão, amada irmã, que bom é tê-lo nesta manhã, dia 1º de junho, já iniciando um novo mês. Nós queremos assim meditar na palavra de Deus, buscar nele sabedoria, fortaleza, amparo, amor para os nossos passos, nossos projetos, nossos sonhos. Que bom é tê-lo nesta manhã de reflexão, você que talvez agora está já almoçando e ouvindo a palavra de Deus. Nesta manhã nós queremos dar continuidade à nossa meditação. Nós vimos na semana passada, na quarta-feira, sobre o Salmo capítulo 4, onde que a palavra de Deus condena as nossas queixas injustas, onde que a palavra de Deus condena as nossas queixas injustas, quando a gente fica lançando fofocas, lançamos palavras mentirosas, né? Na vida da sociedade, na vida das outras pessoas. Deus, ele detesta isso. Deus, ele quer que a gente haja com transparência, igualdade, honestidade e humildade. E nesta manhã nós queremos meditar sobre o Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. E trago então nesta manhã a leitura do Salmo 5, que diz: Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhãs ouves a minha voz quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permitas que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar nos que eles estão dizendo, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castigue-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem e a tua bondade os protege como um escudo. Meu amado, minha amada, nós temos aqui dos Salmos, capítulo 3 até capítulo 7, lamentos do rei Davi. São lamentos onde ele está se questionando, ele está sentindo medo, até mesmo insegurança. Então nós temos aqui uma série de lamentações do rei Davi. E Davi, ele reconhece, quando olhamos agora para o Salmo capítulo 5, ele reconhece que Deus é como Rei dos Reis. Deus é Rei dos Reis. Ele afirma isso. Ele não procura socorro a qualquer um, mas ele procura socorro no Deus verdadeiro, no Deus digno, esse Deus que o ungiu para ser rei. E aqui nós temos uma oração, e nós sabemos que a oração é uma parte muito importante do nosso dia. É a parte mais importante do dia. Ele começa esse salmo dizendo: é de manhã que eu oro a ti, que eu estou recorrendo a ti. E nós temos aqui essa espera. Davi se coloca na espera, na vigília, na observação de que Deus vai atender a sua oração. Ele se coloca nesse sinal de fidelidade. Não basta a gente somente se colocar diante de Deus em oração, mas a gente precisa também
confiar. Precisamos ter temor, sinceridade, precisamos de seriedade, de dedicação. Então isso faz parte, é algo importante nas nossas orações. Não somente colocar nossas palavras diante de Deus, mas a gente confiar, ter essa autoentrega diante de Deus. E assim, amado irmão, amada irmã, nos diz assim: de manhã apresento a minha oração. Se nós olhamos na raiz hebraica, nós temos ali disposição ordenada. O que significa disposição ordenada? Significa colocar algo em ordem. Como Davi estava vivendo essa situação de insegurança na sua vida, ele estava procurando ordem para a sua caminhada, ele estava procurando por segurança. Como se ele estivesse procurando por liturgia. Né? Liturgia significa ordem do culto, ou seja, ele estava procurando uma ordem, uma tranquilidade para a sua caminhada de vida, diante das inseguranças que ele estava vivendo. Então, amado, amada, essa é uma parte fundamental, da gente se apresentar diante de Deus com seriedade, sinceridade, com autoconfiança. E assim, quando nós vamos seguindo nesse salmo, nós temos agora a situação de que Deus, ele está aborrecido. Davi, ele levanta essa situação. Deus está aborrecido por causa do pecado. Não somente por aquele pecado, por causa da queda original em pecado, mas também pelo pecado atual que o povo estava vivendo. Pecado vivendo na arrogância, vivendo no engano. Isso leva à destruição individual de pessoas, do ser. Isso leva também à destruição de uma comunidade, de uma sociedade. Então, Davi coloca essa situação no Salmo, aonde muitas pessoas estavam se voltando contra ele. E assim, irmão e irmã, sabemos que diante desse salmo, Davi coloca isso de que Deus, ele odeia o mal, mas ele também odeia todas as pessoas que estão praticando a iniquidade. Talvez aqui é uma situação importante da gente se perguntar, mas o que significa iniquidade? Se olharmos para o dicionário vai nos trazer que é uma ação contrária à moral, que é uma ação contrária à ética e à religião. Então, se é algo contrário à moral, ética e religião, significa que eu estou agora vivendo numa vida de injustiça, que eu estou vivendo não cultivando paz e justiça de Deus em minha realidade, nas minhas ações, nos meus pensamentos. Então, irmão e irmã, aqui está uma questão fundamental da gente se agarrar na justiça de Deus, na sua fidelidade, naquilo que Deus espera de nós, vivermos na sua vontade. Então aqui, amado, amada, o rei Davi enfatiza a grandeza de Deus, né, de que precisamos olhar para a sua grandeza, olhar para as suas maravilhas e viver nessa perfeição de pessoas, como humanos, como filhos e filhas de Deus. E aí eu acho uma questão muito interessante de que Davi, quando ele se coloca diante de Deus em oração, ele não olha somente para os erros e defeitos das outras pessoas, mas ele olha e reconhece também as suas limitações. Isso é, digamos assim, entre aspas, né, abaixar o nosso ego. Que a gente tem essa posição de se colocar em oração, mas a gente olhar para nós, reconhecer as nossas falhas, os nossos vacilos, a nossa vaidade, né? Da gente colocar toda a nossa, digamos assim, a nossa podridão diante de Deus. Não ficar agora olhando e apontando os erros dos outros, mas como eu estou caminhando? Será que eu estou caminhando de uma forma perfeita, digna e justa? Como eu me apresento como filho e filha de Deus na sociedade? Ao lado da minha família, na minha comunidade? Será que de fato eu tenho caminhado de uma forma perfeita, de uma forma pura, limpa, sem pecado? Então aqui está uma questão de eu me colocar diante da misericórdia de Deus. E aí,
no finalzinho do Salmo, nós temos aqui esse rei Davi que está: eu me coloco diante do teu templo. Mas se colocar diante do templo, Davi não está se colocando a partir dos seus méritos, a partir da sua perfeição. Mas Davi, ele se coloca ali no templo, em oração, pela misericórdia do próprio Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja e que querem ali se apresentar pelos seus méritos, pela sua perfeição, né? Talvez pelo seu sinal de sabedoria, pela sua razão. Mas não vamos por esse viés para a casa de Deus, para a casa de oração. Nós vamos, esse é o convite maior, de ir para a casa de Deus pela misericórdia de Deus. Porque Deus ali quer nos alimentar pela fé. Deus ali quer nos alimentar com a sua vontade e assim seguirmos adiante, de trabalharmos por sinais concretos em nossa realidade. E o versículo 10 diz o seguinte: condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Olha só que versículo interessante. Davi, nesse versículo, ele não se apoia em sua justiça ou no seu desejo pessoal de vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus, que Deus faça a sua justiça. Muitas vezes, de fato, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, em pensamentos, em palavras, em ações. Tem aquelas vezes que a gente se revolta com o irmão. Tem as vezes que a gente se revolta com alguém da nossa família, com um parente, com um amigo, mas que na nossa oração a gente coloque isso nas mãos de Deus. Que nas nossas orações a gente coloque a nossa revolta diante de Deus. Antes que a gente fique saindo e a gente cause mal, desavença e desgraça com as pessoas, mas que a gente coloque toda a nossa fúria, o nosso desejo de vingança nas mãos de Deus, porque Deus é que vai operar e fazer tudo aquilo que é correto, porque Deus é perfeito, nós não somos. Que essa sabedoria, que esse exercício nós possamos fazer. Não é nada fácil, não é. Mas que a gente coloque todo o nosso medo, a nossa insegurança, assim como nós vemos no exemplo de Davi, nas mãos de Deus. Se apoiar na justiça de Deus. Esse é o contexto. Antes que alguém se levante contra, né? Contra as situações do mundo. Se coloque tudo nas mãos de Deus. Era o contexto que Davi também estava vivendo. Se alguém se levantasse contra o reinado de Davi, estava se levantando contra o próprio Deus. Porque Davi, ele era ungido, ele era escolhido por Deus. Então, amados, amadas, que nós possamos evangelizar, que nós possamos ir ao encontro de Deus e colocar todas as nossas situações de fragilidade, de medo, de insegurança, até aquelas situações que a gente quer se vingar, que possamos nos colocar diante da presença de Deus, diante da sua misericórdia, antes que a gente tome como atitudes, decisões, antes que a gente faça e promova desgraças. E não vamos deixar também que esses sentimentos, essas situações fiquem ali grudados em nossos corações, invadindo o nosso ser, mas que a gente sempre coloque isso diante da presença de Deus. Eu penso que o Salmo capítulo 5 nos ensina isso, da gente viver na justiça de Deus e na sua misericórdia. Que Deus assim esteja nos guiando, nos guardando hoje e sempre. Amém? Vamos assim ouvir a próxima canção. Senhor, te
Muito bem, muito bem. Nós temos aqui algumas participações da Almerinda Henkel, também da Vânia Duberstein, da Edmara Kloss. Vejo aqui também a participação da Isaura Berger e da Rosilene Kinak, desejando também bom dia, uma ótima quarta-feira. Então, gratidão pela participação de vocês. Se alguém ainda quiser deixar um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários. Eu quero aqui rapidamente também trazer os aniversariantes da semana. Então hoje dia 1º, nós temos o Cláudio Kuzanki. Amanhã, dia 2, então quinta-feira, Clarice Schmidt, Cleiton Annert Kester, Floriano Küster, Gabriele Kramer Kester, Gessimar Kloss, Jonadir Köhler, Lindomar Schmidt. Paz, olha, amanhã tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aniversariantes. Dia 3, sexta-feira, Adolfo Nink, Gustavo Medeiros, Luan Carlos Kuzanki e William Schneider Kuzanki. Sábado, dia 4, Arlindo Larraz, Germando Franz Carlos Siebert. Olha só, né? O seu Germano está completando 91 anos no dia 4. Então, o Germano, que é morador da linha 6, eu ainda preciso fazer uma pergunta para ele, porque aqui diz o seguinte, ó, Germano Franz Carlos, ou seja, ele tem 3 nomes. Antigamente, sempre se dizia de que a pessoa levava o nome dos padrinhos. Então, quem sabe o Franz e o Carlos foi foi 2 padrinhos aí do seu Germano de batismo. Então, ainda quero fazer essa pergunta para ele, né? Também dia 4 da Lesira Estrelo Fleger e da Letícia Bruno Moisés. Dia 5, domingo, Márcia Dumer, Patrícia Bruni, Rômulo Cândido Faga e Celi Siebert. No dia 6, do Gilberto Henker, Irene Boni Borchardt e Sueli Tressman Bruno. E no dia 7, na terça-feira, do Cleiton Estrela Sarter. Então esses são os aniversariantes de hoje até na próxima terça-feira. Que Deus esteja abençoando a caminhada de vocês. E como nós também ouvimos na palavra, na meditação, reflexão, que a gente coloque sim tudo diante da presença de Deus, as nossas alegrias, a nossa ação de graça, mas também aquelas situações que nos sufocam, que trazem insegurança e medo ao nosso coração. Para a gente alcançar felicidade, precisamos fazer isso, colocar tudo diante das mãos de Deus. Então que Deus abençoe e guie a vida de cada um e cada uma de vocês. Amém? Muito bem, eu também tenho aqui em minhas mãos uma rifa da comunidade Caminhos da Fé, da climatização do templo. Então essa rifa está ao valor de R$5, com os 3 prêmios, uma diária no Selva Park para casal, olha só que legal, né? Então vamos aproveitar dessa rifa. Segundo prêmio, uma cesta básica com 50 itens. E o terceiro prêmio, R$100 em dinheiro. Então estarei levando essa rifa para as comunidades, principalmente nas linhas. Então quem quiser e tiver interesse pode fazer a aquisição delas nos próximos cultos, nas próximas celebrações. Também será distribuído entre os membros aqui da comunidade do centro, para que a gente também possa almejar a aquisição e a instalação desses aparelhos até o final do ano. Beleza? Muito bem, então para quem talvez tiver interesse de retirar um bloco, pode tirar com a diretoria da comunidade Caminhos da Fé. Nós temos aqui a Almerinda dizendo: pastor, coloca Daniel na oração, ele vai viajar hoje para o Espírito Santo e visitar o irmão dele e também cunhada e sobrinha. Então, muito bem, né? Colocar também o Daniel em nossas orações.
Então convido para termos uma palavra de oração. Querido e amado Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração e como nós ouvimos na meditação, na reflexão, que todos os nossos pensamentos, as nossas inquietações, os nossos pensamentos apertados que nos sufocam, que possamos colocar diante da Tua presença, porque isso também é um lavar da alma. Isso traz tranquilidade, isso nos liberta diante do sufoco. Assim, Deus amado, colocando diante de Ti, sabemos que Tu resolverás, Tu atenderás a nossa oração da melhor forma possível, sem trazer condenação a nós mesmos e ao nosso irmão e à nossa irmã. Tu sempre quer nos corrigir com a Tua lei, mas alcanças a nós também o Teu Evangelho da graça e da Tua misericórdia, para que possamos sempre enxergar da Tua luz infinita, da Tua luz que clareia os nossos pensamentos e as nossas posições. Assim, Deus amado, que possamos sempre dia e noite meditar na Tua fidelidade, meditar, Deus amado, na Tua auto-entrega, na ação de Cristo Jesus por todos e todas nós. Esse Jesus que nos lavou, nos regenerou por causa que éramos inimigos de Deus. Nós estávamos e nos encontrávamos nessa posição, inimigos. E esse Cristo Jesus, Teu Filho amado, se entregou para que possamos e encontrássemos a reconciliação em Ti, Deus amado. Assim, Deus querido, nós colocamos diante de Ti o Daniel que vai realizar uma viagem para o estado do Espírito Santo. Guarde a ele na sua viagem, também na sua estadia, ao lado dos seus parentes, ao lado dos seus queridos, que ele possa aproveitar dessa viagem, se reabastecer também de energias positivas. Assim, Deus amado, também aos Teus cuidados nós colocamos a Laurinda Brown, que já recebeu alta, já está em casa, se recuperando. Também, Deus querido, colocamos aos Teus cuidados a Vanessa Discher, a Clevane de Souza, a Eliane Marquardt, Eliane que perdeu o seu bebê. Também, Deus amado, colocamos a vida do Osman, os Teus cuidados, Osman que sofreu um pequeno acidente, mas está sendo amparado pelas mãos dos médicos, enfermeiros. Deus querido, guarde a essa família. Guarde com a Tua intervenção divina, com a Tua misericórdia, que a Tua unção seja derramada sobre a vida da família Marquardt, principalmente da Eliane, diante da situação vivida nesta última semana, nesses últimos dias. Deus amado, também guarde o José Gabriel, que está com um cisto na cabeça. Deus amado, que Tu estejas também com a Tua glória, com a Tua graça sobre a vida dele, da vida da família, que se preocupa com essa situação. E assim, Deus amado, guarde a todas as outras pessoas que estão em nossas mentes, que necessitam da Tua presença, que necessitam, Deus amado, do Teu abraço caloroso, mas que nós também sejamos usados como Teus instrumentos, para que a gente vá ao encontro dessas pessoas, que a gente vá ao encontro das pessoas necessitadas. E tudo mais, Deus querido, que está em nossas mentes, em nosso coração, colocamos aos Teus cuidados. Também guarde o nosso trabalho, guarde, Deus querido, as nossas atividades, o nosso ir, o nosso vir, e que assim possamos sempre colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite e agradecer por tantas bênçãos, que possamos descansar na tranquilidade e sempre recomeçar um novo dia na gratidão em Ti. Assim nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso venha sobre ti e permaneça contigo hoje e para todo sempre. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos assim para o nosso próximo encontro na quarta-feira,
onde queremos meditar no Salmo capítulo 6, que é uma oração de enfermidade. Queremos assim então ouvir a última canção. Deus te abençoe, beijo no coração e ficamos assim sobre o cuidado e a bênção de Deus. Amém.